O Senhor esteja sempre convosco, estimados camaradas, mais uma vez aqui na sessão A Palavra, dentro do canal do podcast Dois Tópicos. Meu nome é Ícaro. A gente vai fazer uma leitura hoje de uma passagem da Bíblia e fazer também um breve comentário a respeito, uma explicação, para tentar localizar essas ideias dentro de um espectro mais progressista, disputando esse espaço da religiosidade, também dentro da disputa pela democracia e pelo poder popular. A gente já fez alguns episódios anteriores, no qual a gente leu os Eclesiastes e também os Atos dos Apóstolos. Hoje vai ser uma leitura da Epístola de São Paulo aos Efésios e em seguida aí de um breve comentário, como dito. Lembrando que a parte principal do canal é o podcast, que acontece todas as terças-feiras, às 18 horas no horário de Brasília e às 22 no horário de Lisboa. Eu falo diretamente do Porto. E pronto, por isso que aqui tá sol ainda e já são 7 da noite. Agora, começando a leitura e em seguida a gente conversa um bocadinho. Portanto, Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 20. É, apenas para contextualizar, essa é uma leitura, uma parte bastante conhecida das epístolas de Paulo, das cartas de Paulo. Efésios tem algumas passagens que são muito replicadas e citadas até mesmo dentro de um discurso reacionário, e acho que é importante a gente lidar com essa passagem, né, com essas palavras, de maneira também a encontrar nelas as saídas para um projeto que seja de emancipação, de liberdade e não de aprisionamento, das pessoas, da população. Portanto, a leitura. Efésios 6, do 10 ao 20. Ademais, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam a armadura de Deus para poderem resistir às manobras do diabo. A nossa luta, de fato, não é contra homens de carne e osso, mas contra os principados e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que habitam as regiões celestes. Por isso, vistam a armadura de Deus para que, no dia mau, vocês possam resistir e permanecer firmes, superando todas as provas. Estejam, portanto, bem firmes, cingidos com o cinturão da verdade, vestidos com a couraça da justiça, os pés calçados com zelo para propagar o evangelho da paz. Tenham sempre na mão o escudo da fé, e assim poderão apagar as flechas inflamadas do maligno. Coloquem o capacete da salvação e peguem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Rezem incessantemente no Espírito, com orações e súplicas de todo tipo, e façam vigílias, intercedendo sem cansaço por todos os cristãos. Rezem também por mim, que a palavra seja colocada na minha boca para anunciar ousadamente o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador aprisionado, que eu possa anunciá-lo com ousadia, como é meu dever. Portanto, camaradas, de novo uma breve contextualização. Aqui no capítulo 6 da carta aos Efésios, anteriormente no capítulo 5 e também, enfim, desde o início dessa carta dirigida à igreja de Éfeso, Paulo está fazendo uma digressão a respeito da antiga lei, da lei mosaica, e da separação que existe com a Boa Nova, com o advento de Jesus Cristo no mundo. Essa divisão faz com que a lei seja não somente abandonada, mas como superada, de maneira que aqueles aspectos morais, ou seja, aquela lógica de manual de instruções de como viver, ela é superada e suplantada pela fé e pela participação das pessoas nessa fé, através do amor, através da caridade, através do zelo, como o apóstolo diz aqui. Feito esse comentário, no capítulo 5, que é o capítulo anterior, ele também é muito conhecido porque é onde tem aquela passagem sobre as mulheres serem submissas ao homem, pois o homem é como a cabeça da família e Cristo é a cabeça da igreja, etc. E, enfim, por mais que a gente possa ler essa passagem com um olhar que não seja anacrônico, certo? Passando para o nosso tempo e tentando perceber o que o escritor queria dizer naquele momento,
e de como isso se encaixava na sociedade que ele vivia e o que que a gente tem que considerar ou não aqui, principalmente, né, com o contexto, considerando que é o próprio Paulo que em diversas vezes, em todas as epístolas, vai dizer que uma certa lei foi suplantada, que aquilo que valia anteriormente já não vale mais, então existe um aspecto histórico na própria, no próprio ser, no próprio se fazer cristão, e que não pode ser desconsiderado. A mesma coisa se aplica aqui. Acho que a palavra de Paulo é uma palavra essencial, a gente tem que dar atenção e lê-la com carinho, com rigor, mas entendendo também que é um documento histórico e, no caso do capítulo 5 tem isso a respeito dessa posição que é mesmo misógina e que, graças a Deus, tem sido superada cada dia mais no nosso tempo. Entretanto, o capítulo 5 que não é o que a gente leu, é esse anterior, ele não versa sobre as mulheres dentro da igreja, e tampouco versa sobre a família, mas ele fala sobre maridos e esposas, também fala sobre filhos e pais, também fala de cuidado, fala de condescendência. Em geral, o que ele está tentando passar é que a nossa vida pessoal precisa ser indicada como a imitação de Cristo. E se Cristo amou, se Cristo cuidou, se Cristo teve zelo, se Cristo curou, se Cristo deu de comer, é justamente essas as ações, são esses os verbos que devem nos impor no mundo, que devem guiar as nossas vidas. E quando a gente toma posições que são misóginas, posições que são racistas, posições que diminuem, que fazem com que o outro se sinta subjugado, se sinta submisso, não é imitando, a gente não está imitando a Cristo, sendo que Cristo abraçou a todos e nos indicou que o Evangelho deve ser anunciado a todos. É inclusive essa a mensagem dos apóstolos, porque Paulo pregou para os gentios, correto? Essa epístola aos Efésios, ela se insere também nesse contexto, porque Paulo viajava por toda a região da Ásia Menor e chegando à Europa, chegou a passar em Malta, por exemplo, toda a região do Mediterrâneo Oriental. E nessas viagens ele teve muitas provações, estabeleceu contatos com muitas igrejas e pequenas comunidades nascentes de cristãos por toda a região. E nisso ficou consagrado que a palavra de Deus ela era também para a salvação dos hebreus, pois a salvação veio dos hebreus, ou seja, que os judeus convertidos, a partir do momento que aderissem ao Espírito, colocando também em detrimento a lei, fariam parte também da comunidade cristã, mas era também aos gentios, aos bárbaros, aos estrangeiros, por aqueles que desconheciam inclusive a lei mosaica, mas que, convertidos ou chamados pelo Espírito, estavam ali dentro do corpo, de Cristo. Justamente essa metáfora que vai ser utilizada no capítulo 5. Agora, passando, falei muito do capítulo 5, sendo que essa nem era a leitura. Passando ao capítulo 6, tem três coisas aqui que eu acho que são interessantes da gente indicar. A primeira, Paulo está convocando a gente construir uma igreja militante. Esse também era a convocação de Pedro. Entretanto, aqui está de maneira muito clara, nesse versículo, nessa passagem, que diz: A nossa luta, de fato, não é contra homens de carne e osso, mas contra os principados e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que habitam as regiões celestes. Essa é um versículo que eu acho que é muito poderoso, ele é muito forte, ele precisa ser lido com muita atenção e trazido para a nossa realidade. Porque Paulo nos indica necessariamente que não tem a ver ser cristão com apontar o outro, não tem a ver com combater imperfeições, se essa é a melhor palavra dos outros, não tem a ver com impor as nossas vontades e as nossas percepções ao outro. Entretanto, ser cristão tem a ver com ter um conjunto de valores. Isso é importante, mas quais valores são e por que que a gente tem que ser militante na defesa desses valores. Ele, o próprio Paulo, depois vai passar nos versículos seguintes
para a localização de quais são esses valores, usando essa metáfora do soldado, da imagem do soldado, que a gente vai se ater um pouco mais com atenção. Entretanto, quais são esses valores? É a justiça, a verdade, a paz, a fé, a salvação, que é aquilo que Cristo nos oferece, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E depois, na sequência, ele também vai dizer que algo relativamente, essa era a terceira parte que eu gostaria de dizer, mas ele vai dizer algo relativo a espalhar o evangelho, né? Quando ele coloca aqui, que a palavra seja colocada na minha boca para anunciar ousadamente o mistério do evangelho. Então, essas três dimensões de uma igreja militante, de uma igreja que propagandeia, uma igreja que não tem medo de falar, uma igreja que se coloca no mundo de maneira comunicativa, e essa igreja que também tem um fator de disciplina como um soldado. Isso me faz muito pensar nos movimentos de libertação popular. Isso faz muito pensar em todos aqueles que entregam sua vida em defesa da justiça e em defesa de um mundo mais digno, em defesa da liberdade dos trabalhadores, em defesa da mutualidade, da ajuda, da comunhão. E Paulo era um desses, sem sombra de dúvida, claro que colocado no seu tempo, e todos os apóstolos também precisam ser lidos, colocados no seu tempo, mas que hoje a gente, passado, né, esses 2000 anos, a gente vive uma sociedade completamente diferente daquela que Cristo viveu, e a gente, através desses processos históricos, tem a chance de identificar onde que aparecem esses principados, essas autoridades, esses dominadores do mundo de trevas e esses espíritos do mal que habitam as regiões celestes. É relativamente fácil identificar onde que isso está, porque ele se coloca justamente no lugar do discurso de ódio, se coloca justamente no lugar da violência, daqueles que impõem genocídios a outros povos, se coloca no discurso de discriminação, se esses espíritos do mal, esses dominadores, são aqueles que aparelham o sistema político, econômico e fazem com que as pessoas vivam cada vez mais na miséria e na indignidade. Aqueles que, ao aparelhar o sistema econômico e político, fazem com que os seus privilégios sejam garantidos, enquanto que as outras pessoas, que é a massa geral da população, dos trabalhadores, mal tenham como sobreviver, e que se mantenha esse contingente baseado no medo, baseado no trabalho excessivo, baseado na exaustão, na distração, etc. Então, quem que são esses dominadores, esses principados e autoridades? Eles têm nomes, eles têm endereço, têm CPF ou, enfim, registro fiscal. Essas pessoas estão à frente de países. Essas pessoas fazem propaganda de percepções que vão contra a verdade, que vão contra a justiça e que está identificada justamente nesse campo reacionário, nesse campo neofascista e que ah, toma espaço hoje com, com essa disputa daquilo que é uma apologia da ignorância e daquilo que, enfim, mantém as pessoas presas, nos privando inclusive de nos organizarmos para combater essas condições espúrias de vida, né, que nos são impostas. Portanto, depois essa figura do soldado, que comunica justamente com a necessidade de manter uma disciplina, uma coerência de nossos pensamentos, de nossas virtudes e sentimentos, mas que, sendo uma igreja militante que tem um inimigo, de fato, né, um inimigo real, e que constrói fileiras, inclusive dentro dos espaços da igreja, infelizmente, não digo somente dentro da igreja católica, mas da cristandade como um todo, esse soldado de Cristo, essa pessoa, esse fiel que tem nas mãos o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito,
nada mais é aquele que também se dispõe a ser manso e dócil como o cordeiro, de ser manso e dócil através do amor, de ser, ah, um, como diria, né, aquela prece de São Francisco de Assis, que fazei de mim o instrumento da vossa paz. Eu acho que é esse o soldado de Cristo, é aquele que está disposto a, com a sua disciplina, com a sua entrega, com a sua liberdade de entrega, ser o instrumento da paz. E não um vetor de violência, um vetor de ódio, como muitas vezes é colocado. Me lembro agora, no momento, aquela coisa muito estranha, muito sem sentido, muito sem nexo, que apareceu numa dessas marchas pela família alguns anos atrás aí no Brasil, que foi um carro alegórico com a imagem assim de uma arma, né, de uma arma de fogo. E eu fico pensando se essa coisa militarizada, se essa coisa voltada à violência realmente tem a ver com aquilo que a gente está lendo, né, na palavra. E por fim, como esse terceiro ponto, Paulo traz para a gente, a partir aqui dos versículos 19 ao 20, essa igreja que não tem medo de falar, não tem medo de, de se colocar no mundo de maneira comunicativa, e que também é um pouco o drama da esquerda, né? De a gente pensar uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome, que não tem medo de defender a emancipação popular, que não tem medo de defender a justiça social e de apresentar suas pautas, apresentar a superação dos retrocessos que a gente tem sofrido nos últimos anos, se der para colocar dessa maneira, mas também de colocar uma nova possibilidade de mundo, superando os vícios antigos e ampliando o espectro com aquilo tudo que a gente tem aprendido, porque a gente vive num momento muito especial. Se a gente quer saber de fato, então, quem são esses dominadores, essas autoridades, a gente vê para quem está destruindo o planeta, para quem está matando crianças na Palestina, no Líbano, a gente vê para quem está deixando as pessoas viciadas em fentanil e outras drogas, a gente olha para aqueles que produzem a fome no mundo, sendo que a gente tem tantos recursos e a gente tem tanta gente disposta a trabalhar e construir um mundo melhor. É dever sim da igreja espalhar a paz, espalhar o amor, mas é também dever da esquerda espalhar a justiça, espalhar a verdade e nos colocarmos contra esses mesmos dominadores, essas mesmas autoridades e principados que estão cada dia mais tornando essa terra impossível de se viver. Eu acredito que Jesus há de voltar, mas também, como há numa outra passagem, não vou me lembrar onde exatamente, mas eu acho que inclusive nas epístolas de Paulo, ele fala que já existem, né, muitos anticristos naquele contexto. Então, no Apocalipse existe essa figura do anticristo que vai ali estar em combate diretamente com Miguel, aquela cena que, enfim, todos conhecemos, que dá o próprio sentido da palavra apocalíptica. Entretanto, nas epístolas anteriores, nas cartas anteriores, a gente já via essa figura no plural. O que é então o anticristo, né? O que é essa figura, esse discurso, essa pessoa, esse grupo, essa classe que vai contra Cristo? Justamente aqueles que ignoram, negam, sobrepõem, sa- sobrepujam a justiça, a verdade, o bem, o amor, a salvação, a palavra, e fazem muitas vezes da Bíblia, da palavra de Deus, das Escrituras, um instrumento para manutenção de poder, ao invés de ser uma porta para a salvação e liberdade das pessoas. Portanto, mais um vídeo bastante longo, não era minha intenção novamente, acabo falando muito, mas agradeço a todos que escutaram, pretendo continuar fazendo esse quadro. Me digam também, deem retorno se o quadro tá bom, se as coisas estão indo mais ou menos bem, se eu deveria fazer vídeos mais curtos ou inclusive vídeos mais longos, talvez. Mas deixo aqui então essa reflexão, essa palavra, essa leitura da carta aos Efésios. E, enfim, agradeço a todos. Podcast toda terça-feira. Fiquem com Deus, que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Muito obrigado.